Bom dia, meus queridos amigos e irmãos, mais uma vez aqui para a gente comentar um pouquinho, sobre algum formato de trabalho. Eu me baseio muito no dia a dia da Fundação Bom Amparo, A gente está qualificado para falar sobre o nosso trabalho, A gente jamais falará do trabalho dos outros e sim dos nossos, Mas hoje um assunto um pouco interessante, porque tem alguns amigos que sempre me perguntam, Antônio, a apometria é para as casas espíritas? Foi preparado para isso? A gente agrega aquilo que faz o bem à comunidade. A Federação Espírita não usa esse termo apometria dentro dos trabalhos. A Federação Espírita, ela hoje é um catálogo essencial para estudo, para paz, para desenvolvimento, para o conhecimento da ciência espírita, baseada na codificação de Allan Kardec. Allan Kardec não comenta, sobre a apometria. Mas nós espiritualistas usamos. As grandes maiorias das casas espíritas hoje usam isso sim. Obviamente que vem como um caráter gratuito, Dentro da casa espírita não se pode usar termo de cobrança em nada. Caridade, assistência social e o bem-estar de todos. Tudo isso inclui gratuitamente, sem falar em valores. Mas a apometria pode ser cobrada? Sim, a apometria fora, no espaço terapêutico, dentro de um preparo que eles fazem, a apometria é cobrada, ela é uma terapia para isso, Mas aquilo que a gente agrega, forma e traz para dentro da ciência e dentro de uma casa espírita, é para somar, é para agregar mais, é para facilitar o conhecimento. Tá? Então a gente traz isso. Claro que você tem que ter bons grupos preparados. Bons grupos que possam fazer esse trabalho, porque a apometria é uma gama muito grande, gente. Você vai mexer numa formação muito grande, tá? Então você tem que ter estudo, você tem que ter conhecimento. Você trabalhar com níveis de consciência, laríngeos, chakras, 7 corpos, todo tipo de manifestação que a linha apométrica oferece, que você tem que ter esse conhecimento, você tem que estudar. Você tem que saber. Então hoje você não pode se achar, criar um paliativo de, eu estudei 4, 5 páginas da apostilha de apometria, vi alguns vídeos, eu já sou apômetra. Não façam isso, estudem. Estudem, busquem. São 13 leis para ser decorada, para ser esclarecida. A gente usa ela dentro dos trabalhos aqui na Fundação Bom Amparo para isso. Para agregar conhecimento, para facilitar a vida do próximo. Para buscar, para fazer um auxílio melhor a eles. Esse é o formato que nós usamos, mas tem que conhecer, tem que saber o que está fazendo. Então hoje se vê muita gente se dizendo apômetra porque consegue trabalhar as personalidades. E o resto? E o que interliga ao campo das pessoas? Como que você vai mexer com isso? Um desdobramento múltiplo, muito bem feito na linha apométrica, onde a gente consegue chegar em alguma área lesada da vida da pessoa para melhorar. Então, gente, a casa espírita, ela usa sim, as casas espiritualistas usam como a Fundação usa, mas para ajudar o próximo, gratuitamente, mas com estudo. Os nossos grupos dentro da Fundação Espírita têm preparo, estudam para isso, tá? E nem sempre aquilo que tem preparo, às vezes agrada o outro, porque a gente tem que comentar algumas coisas. As pessoas entram através da apometria, eles querem milagres. Eles querem mudança de vida. A mudança é você quem muda. Quem define a vida de uma criatura humana é você. É a sua mente, seu pensamento, seu dia a dia, a sua vivência, a sua história. Quem é você? A apometria agrega.
faz uma limpeza, centraliza, mas não salva. Trabalhar os 7 corpos, uma coisa importante, níveis de consciência, onde a gente vai mexer numa área enorme, 7 mais 7, até achar algo. É importante. Agora, o ser humano não pode achar que o milagre vem do outro lado quando ele mesmo não se esforça para mudar. Então, quando a gente mexe ali, a gente vai achar algumas coisas que é importante. Eu sempre dizer às pessoas, busquem o conhecimento espírita. Você que busca fazer apometria não vai por curiosidade, porque me disseram que é bom, não vai porque eu ouvi dizer que faz milagres melhor. Não. Não é assim que funciona, gente. Ela tem que ser usada com necessidade. Sim, quando você paga lá fora uma apometria, você pode fazer a hora que quer, como quer e por que quer. Mas dentro de uma casa espiritualista, que nem a da Fundação, segue critérios. Passa por um fraternista, depois do fraternista a ficha vem para mim, eu vou conversar com uma pessoa e vou ver se há uma necessidade ou não que outra terapia possa resolver. Mas hoje a gente tem grupos de apometria dentro da Fundação muito bom, muito centrados, com um trabalho fantástico. Mas não são pessoas que buscam um estudo de uma folha ou duas, são pessoas que já estudam há tempo, que estão sempre buscando, conhecendo, porque a apometria é um agregado de 13 leis. Interessante que hoje você encontra apômetras que você conversa com ele não sabe nem a primeira lei da apometria. Então nós temos que tomar cuidado com o que vamos fazer, gente. Cuidado com o que vamos praticar. Porque as casas espíritas, elas estão aí para trazer o equilíbrio emocional à raça humana, à criatura humana. Ela não é um palco de milagres, de salvação, mas ela é um amparo para que a gente consiga elaborar e tratar pessoas dentro da sua própria linha espiritual. Quando eu digo linha espiritual, gente, o que eu quero dizer com isso? Acabou-se o tempo e hoje você não vê mais isso. De todo mundo que chegar numa casa espírita está obsediado. Ah, mas tem um espírito me perseguindo. As pessoas já falam isso até quando chega um familiar perto dela, um familiar que desencarnou e veio ver. Às vezes, pela uma sensatez do momento, de uma luz, eles vêem um vulto no passar. E já acham que tem ali dentro um obsessor, um espírito, caçando eles. Lembrem-se, são nossos irmãos que deixaram a terra, voltaram para casa e só estão sem o corpo deles. Mas lá eles têm um segundo corpo chamado perispírito, o veículo de transporte ao mundo espiritual. Então a gente tem que refletir e parar de acusar eles também. Achar que tudo que chega numa casa espírita tem que ser feita apometria ou desobsessões porque eu estou sendo perseguido. A grande maioria das pessoas hoje, é elas que perseguem elas, é a mente. Uma ferramenta fascinante, a mente. Corrói, judeia. O ser humano dorme com o inimigo e não percebe. Mas se ele tiver o sentimento da oração, do agradecer, de sempre falar com Deus e pedir proteção, vigiai a minha mente. Levar para a mente pensamentos bons do dia a dia, deixar os ruins de lado. Ele vai estar muito seguro. Mas hoje, devido à crise financeira, todo mundo pira.
devido à falta de trabalho, os conflitos familiares, conflitos de relacionamentos em geral, a gente vai esbarrar com a pessoa buscando um apoio de assistência, de conversa, um apoio fraternal para uma equipe bem preparada, bem estruturada para conversar, para ampliar. Às vezes essa pessoa precisa de qualquer trabalho terapêutico. Mas nem tudo é obsessão. Temos que usar as casas espíritas para ampliar a grande busca sobre nós mesmos. Fazer com que as casas espíritas consigam angariar espaço para assistência social, para um pouco mais de humanidade com todos. E tirar o mito de que tudo está obsidiado, tudo está sob perseguição, tudo tem espíritos ruins. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, tem espíritos do lado de lá, amigos, irmãos, companheiros de jornada nosso, que já não querem mais nem vir na casa da família visitar a família com medo de ser obsidiado por eles. A raça humana entrou na contramão de tudo. Casa espírita, gente, centro de apoio logístico à mente humana hoje em dia, de amparo. Hoje é uma casa para trabalhar agregados de diferentes formas. Pessoas com depressões, aquela doença silenciosa interna. Pessoas com desgaste mental, com desequilíbrios. Pessoas que às vezes estão passando por um trauma psicológico grande e não tem com quem conversar. É aí que entra a assistência, é aí que entra o grupo fraternista, é aí que entra o grupo de apoio. Mas quando você pega uma pessoa muito fragilizada, devido a alguma situação, algum ocorrido, até a perda de um ente querido, uma separação, e você entra numa casa espírita, a primeira sensação, você está sendo obsediado. Isso é um terror em cima das pessoas. Nós não podemos. Nós temos que fazer uma limpeza, conversar, abrir um caminho, ajudar ela com a mente dela para direcionar um caminho a ela. Dar toda a assistência, dar todo o ouvido, dar todo o tempo que precisar. E hoje é isso que eu faço dentro da fundação, gente. É buscar o esclarecimento, é ajudar, é dar um caminho, uma forma. Quando você pega uma pessoa que está muito fragilizada dentro de uma casa espírita, a primeira coisa que você senta e vai conversar, você tem que fazer algumas buscas, como a reforma íntima. Gente, reforma íntima é um conceito de escolha que a pessoa tem que estar bem preparada para iniciar. Como é que você vai mandar uma pessoa que está sob um flagelo mental grande? Entre na reforma íntima. Então tomem cuidado com o que vão falar as pessoas. Trabalhe, escute, disponibilize o seu tempo para dar uma rede de apoio a ela. Dê assistência, passe por um terapeuta, passe por uma psicóloga ela na casa, passe por reikis, por barras de áxias. Nós temos uma gama de trabalho na casa para isso. Se for preciso, uma limpeza, sim, por salas de caboclo, que a gente tem tudo para realinhar, para plumar, para trabalhar todo o seu conceito. Mas sem agressividade, com obsessores, com espíritos perseguidores. Deveriam estudar um pouco mais o que é um obsessor, um perseguidor. As pessoas têm que tomar cuidado com aquilo que pensa, com aquilo que vai idealizar no outro. Hoje se fala ainda muito, eu fui e recebi uma feitiçaria, uma coisa. A maior feitiçaria hoje é aquilo que a mente cria para você. Porque a feitiçaria mental, ela chega, tem dia e hora, e ela bate. As pessoas têm que tomar cuidado com o que pensam. Pensamento tem poder, tem força, ele anda, ele se move. Então vamos mudar essa sensação, vamos mudar esse comportamento. Vamos trazer um pouco de sintonia mental
Vamos fortalecer a egrégora mental das pessoas. As pessoas precisam de auxílio. E a Casa Espírita é esse grande veículo de transporte para isso. É um pronto-socorro de emergência no plano espiritual. Para isso. Para recebê-los, para ouvi-los, para dar um caminho, para dar um apoio. É ali onde a pessoa entra, se sente bem. É ali onde ela vai buscar algum conceito de amparo a ela. E as casas espíritas têm que estar preparadas com isso, com uma boa recepção, com um bom grupo fraterno para apoiá-los, com uma boa rede social de trabalho, de terapeutas para isso. Isso é caridade. Isso é bondade ao próximo. E nesse meio desse contexto entra a apometria, mas uma apometria séria, gente. Uma apometria com terapeutas que estudam, que são apômetras. A apometria não é feita de trás para frente, nem da metade para frente. Ela é um grande conceito. Hoje se formam apômetras aí de um dia para o outro. Na minha época se estudava 10 anos uma apometria. Então a gente tem que parar, tem que pensar, antes da gente manipular formas, milagres. Casas espíritas tem que passar pelo crivo da razão. Não é circo, não é espetáculo. Casas espíritas é um conteúdo de ética, de resolução, que consegue trazer um fomento para a necessidade de cada um, na assistência social, no amparo, no carinho, na ajuda ao próximo. Somos enviados, trabalhamos na seara do Mestre Jesus para fazer o bem ao próximo, para agregar, para aproximar, para trabalhar o coletivo. Esse é o formato da Casa Espírita. Vamos lidar com pessoas em conflitos, em desesperos, em momentos críticos. Mas temos que estar preparados para isso. Esse é o foco que nós escolhemos. Qual a sua missão? Não seria fazer o bem? Não foi isso que você escolheu na tua carta reencarnatória, vindo para angariar esse lado da caridade, da bondade? Então saiba fazer. Faça com prazer, faça com gosto, faça com amor. Trate bem o outro. Cuide do outro, auxilie o outro. Essa é a função da Casa Espírita. Não críticas, não momentos de rebeldias, não momentos de hoje eu não estou bem para isso. Todos que estão dentro de uma Casa Espírita, médios, todos que se ligam a essa corrente são devedores do plano maior. Estão buscando se angariar para sanar aquilo que foi deixado para trás, e estão tendo uma oportunidade de ouro cedida pela mão do Mestre Jesus, numa coisa chamada reencarnação, de sanar o passado, de melhorar o futuro, de levar mais conhecimento. Somos viajores do tempo, nós somos imortais. Não podemos nos apegar achando que a terra é nossa, que isso é nossa, aquilo é meu, aquilo é teu. Lembre-se, você não é dono de nada aqui. Tudo que você tem é emprestado para uso temporariamente. Então vamos praticar o bem, gente. Vamos fazer o melhor da nossa vida ao próximo. Eu acho fantástico. Todos os trabalhos que essas casas espíritas, praticamente está em torno de 15 a 16 mil casas espíritas pelo Brasil fazem, assim como as igrejas fazem, assim como os crentes, todo mundo faz o bem, correntes de orações, ajuda, tudo aquilo que nós conseguimos trazer para a mente da humanidade é uma rede de apoio muito grande. Vamos melhorar como seres humanos, vamos fortalecer isso.